Olá, meus amados, queridos irmãos e pessoas amigas, não é como é bom a gente poder manter aqui o nosso contato, relacionamento, através aqui do nosso Porções Diárias da Palavra. E eu estou chegando até você mais uma vez, não é? E com muita alegria, com muita satisfação, não é? A gente está podendo desenvolver aqui a nossa série sobre as cartas do Apocalipse, não é? E eu quero hoje meditar sobre a carta à Igreja de Sardes. Vou ler no capítulo 3 do Apocalipse, a partir do verso 1. Vou ler aqui na Nova Almeida atualizada. A palavra de Deus diz assim para nós: ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, os 7 estrelas. Conheça as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrepende-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas andarão comigo vestidos de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Aqui está a palavra de Deus para nós, não é? A mensagem da igreja de Sardes. Esta carta tão importante. A cidade de Sardes tinha sido já no passado uma cidade ilustre, uma cidade importante, uma cidade com muito destaque, uma cidade que estava edificada sobre um monte. E esta cidade tinha então a Acrópole sobre aquele monte e era declarado como até mesmo uma cidade inexpugnável, ou seja, impossível de ser conquistada. E a realidade dessa cidade, né, com todo o seu destaque, todo o seu prestígio, toda a sua opulência, toda a sua importância, e no meio de toda essa realidade, o que nós vemos é que esta cidade ela foi conquistada 5 vezes. E das 5 vezes, esta cidade, 2 tinha sido por negligência da vigilância. Os soldados ficaram ali de alguma forma indiferentes, não perceberam, e assim então o inimigo chegou e conquistou e tomou aquela cidade. E a palavra de Deus, então, a carta, ela está diretamente ligada à história da cidade. A igreja de Sardes estava passando por um processo muito semelhante. Se há 700 anos antes ela tinha sido destruída, tinha sido aí atacada, vencida, a palavra de Deus está dizendo que aquela igreja ela tinha aparência, tinha nome de que estava viva, mas era uma igreja morta. Se num passado recente aquela igreja tinha sido operosa, uma igreja triunfante, uma igreja comprometida com o Senhor Jesus, que estava testemunhando, vivendo para o Senhor, estava desenvolvendo o crescimento do reino, mas aquela igreja ela foi ao tempo ou gradativamente, aquela igreja foi experimentando o seu fracasso, e agora então tinha somente o nome de que estava viva, mas era uma igreja morta. Quantas pessoas que também na vida cristã começam, e de repente vão se perdendo, e aí tem o nome no hall de membro da igreja, faz parte de uma denominação, já esteve envolvido ativamente no desenvolvimento do reino de Deus, mas de repente só tem o nome, não tem mais nada, não tem mais nada, não tem qualquer tipo mais de comprometimento com Jesus, vivência pela palavra, prática da palavra, amor por Jesus, pela sua igreja, pela palavra de Deus, E assim então a advertência, A condenação que nós vamos encontrar aqui nesta palavra, primeiro falando dessa situação que já deve chamar muito a nossa atenção. Não é nome de que vive, mas está morto.
Uma segunda realidade é que as obras daquela igreja, né, a maneira pela qual estavam vivendo, é que eles não foram íntegros diante do Senhor. Veja que não havia verdade, não havia sinceridade, não havia transparência. Então eles estavam vivendo uma falsidade, uma hipocrisia, né? Então essa era uma outra situação. E havia também uma contaminação, estavam contaminados com os valores mundanos, pagãos. E o que a palavra de Deus então declara é que eles são advertidos para lembrar do que receberam, que foi a genuína palavra de Deus, não é, que foi uma convocação para uma vida santa com o Senhor. Então era para eles lembrarem daquilo que havia recebido, para que eles voltassem arrependidos para o Senhor, para que fossem vigilantes na vida, para não serem surpreendidos por uma ação do Senhor de forma inesperada nas suas vidas. Mas nós queremos aqui destacar o elogio, ele está direcionado para um grupo pequeno de pessoas que não se deixaram levar, não se contaminaram, né? E aí, então, quero chamar a sua atenção neste tempo em que tantas pessoas, elas deixam de seguir a Cristo, vivem uma vida descomprometida com o Evangelho, né? A pessoa se mistura com os valores mundanos, né? E aí, então, existem aqueles que estão vivendo com o Senhor, são fiéis ao Senhor, não se deixam levar, não se corrompem, né? Não se contaminam com o mundo e procuram viver de maneira santa para o Senhor. Que bom, né? A gente saber que mesmo quando a igreja ela deixa de lado o seu compromisso verdadeiro com o Senhor, mas ainda assim um grupo de pessoas se mantém fiéis. Que eu e você nós estejamos nesse grupo dos fiéis, né? Mesmo que uma igreja esteja totalmente corrompida, contaminada, virou as costas para o Senhor e para a palavra do Senhor. Vamos manter a nossa integridade, vamos manter a nossa seriedade, a nossa perseverança, nosso amor para com o Senhor. Quero convidar você para que assim então vivamos, porque ao vencedor está dizendo aqui que o Senhor Jesus vai confessar o seu nome diante do Deus Pai, o Todo-Poderoso, né? E assim então estaremos com Ele para sempre. Que bênção, né? Que bênção de poder receber a palavra de Deus, a promessa de Deus para nós. Então que Deus te abençoe. Quero convidar você, vamos orar? Querido Deus, Senhor amado, obrigado pela Tua palavra, Deus, que recebemos aqui esta advertência da igreja de Sardes. Deus, que nós jamais, ó Deus, venhamos a apenas ter uma aparência, Deus, apenas nome no hall de membro de uma igreja, de uma denominação, mas que a nossa vida com o Senhor seja de fato sincera, seja uma vida íntegra, pura, correta, uma vida de santidade, o desejo, Deus, de comprometermos cada vez mais com o Senhor, Deus, e com o Teu reino. Nos ajude, Deus, porque em meio a tantas situações, Deus, dos dias em que vivemos, Deus, nós queremos fazer diferença, viver de forma diferente e poder receber a aprovação que de fato tem valor, que é a aprovação vinda do Senhor. Abençoa os meus amados irmãos, a Tua igreja, o Teu povo. Eu te peço, Deus, com perdão dos pecados, no nome de Jesus. Amém. Um grande abraço para você, que Deus te abençoe, e assim, até o nosso próximo encontro.